Acabamos de entoar um hino muito tocante, né? Um hino desafiador, que fala da situação de muitas pessoas, né? Com seus corações partidos, vidas vazias, corações que talvez escondam uma dor que ninguém pode compartilhar, sentir ou até curar. E o hino então faz um desafio para que estas pessoas busquem a Jesus. E elas, então, o hino então diz que elas devem buscar a Jesus porque Jesus lhes dá a sua paz. Por que será que Jesus pode nos dar paz? Ou ainda mais, quanto custou para Jesus ele poder nos dar a sua paz? O texto que nós vamos tratar hoje responde a essa pergunta. Por quê? Ou a estas perguntas. Por quê que Jesus pode dar paz? E qual foi o custo desta paz? O texto é Isaías 53, versos 4 a 6. Como nós temos explicado, se é uma estrofe, esses versos 4 a 6 é uma estrofe, a terceira estrofe de um poema maior, um poema que começa lá no capítulo 52, verso 13, e vai até o final do capítulo 53, até o verso 12. Um poema que tem 5 estrofes, essa estrofe do 4 a 6 é exatamente a estrofe central, já abordamos 2 estrofes, vamos abordar esta hoje e em próximos cultos as 2 últimas. Mas para compreendermos, nós vamos ler todo o poema, todo o capítulo 52, não. O capítulo 52, a partir do verso 13 e todo o capítulo 53. Então, Isaías 52, a partir do 13, indo até o 53, 12. Diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. E dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte,
embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vamos orar mais uma vez. Senhor, temos agora diante de nós a Tua palavra. Nós admitimos que não há em nós nenhuma capacidade, nenhum poder para compreendê-la, para amá-la e para obedecê-la. Até a vontade para isso nos falta. Dependemos exclusivamente da ação graciosa do Teu Espírito Santo. E é isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O poema trata do sofrimento do servo. E nessa estrofe, o autor enfatiza várias vezes que o sofrimento do servo do Senhor foi expiatório. E o que significa isso? Dizer que o sofrimento do servo do Senhor foi expiatório. Eu gostaria de desenvolver esse pensamento em 3 frases, cada uma delas explicando o significado de expiatório e verificando a base para isso no texto. A primeira frase é que o sofrimento do servo foi substitutivo. Isso é, ele nos substituiu. O sofrimento dele não foi por culpa dele, mas por nossa culpa. Ele sofreu em nosso lugar. Então, parte da ideia de expiatório é que o sofrimento foi em nosso lugar, foi em lugar de outra pessoa. Relembrando o contexto aqui deste poema, que está no livro das profecias de Isaías, Isaías profetizou entre 740 e 686 a.C., profetizou para o povo de Judá e Jerusalém, que era o seu povo, e anunciou o juízo de Deus sobre este povo, porque este povo teimosamente não queria confiar em Deus. Queria confiar em seus próprios recursos, queria confiar nos poderes de outras nações, mas não confiar em Deus. Então, o juízo de Deus, Isaías falou, virá sobre vocês. Depois de anunciar que o juízo viria, Isaías anunciou que também a salvação de Deus viria. Que o juízo não seria a palavra final de Deus. Que aquele povo, como disciplina julgadora de Deus, eles seriam levados para o exílio na Babilônia. Mas que de lá, Deus os traria de volta para a sua terra, depois deles cumprirem aquele juízo. Mas não apenas desta salvação Isaías falou. Isaías também falou da salvação final, a salvação escatológica, a salvação não de um exílio político, mas a salvação do exílio espiritual, a salvação do exílio alienação de Deus, a salvação do exílio distância de Deus, a salvação do exílio da condenação, do exílio de viver em guerra com Deus. E quem faria esta restauração seria o servo do Senhor. Após terminar o seu ministério profético, Isaías então reuniu suas profecias e editou-as e deu esta forma do livro que nós temos hoje.
e isso ficou para que gerações futuras, inclusive a geração que estaria no exílio da Babilônia e a nossa, pudéssemos também ter ciência desta verdade, de que através do servo do Senhor, um sofrimento expiatório foi feito para trazer salvação para o povo. Esse aqui é o quarto cântico do servo. Nessa segunda parte de Isaías, onde ele anuncia a salvação, ele nos deu 4 cânticos que falavam do futuro servo do Senhor. Um aparece no capítulo 42, outro no capítulo 49, outro no capítulo 50, e esse é o último cântico do servo, que anuncia aquele servo do Senhor que viria, que da nossa perspectiva já veio, foi o Senhor Jesus Cristo, para realizar exatamente essa redenção eterna, esta salvação eterna. Esse poema, como eu já mencionei, tem 5 estrofes, cada uma das estrofes tem 3 versos. A primeira e a última estrofe tratam da exaltação do servo, e as 3 estrofes do meio tratam do sofrimento expiatório do servo. E neste sofrimento nós notamos contrastes, muitas repetições, procurando então apresentar esta ideia de um sofrimento expiatório. Essa estrofe é a estrofe central e a estrofe que declara claramente a razão do sofrimento do servo. Nós temos uma ordem invertida, ora fala de que ele tomou as nossas enfermidades sobre si, e diz então um pensamento consequente, aí depois fala o pensamento consequente e repete que o sofrimento dele foi por nossa causa, e assim é feito nos 3 versos. Nós temos também, muito característico nessa estrofe, um contraste entre a terceira pessoa do singular, ele, e a primeira pessoa do plural, nós. Então nós podemos perguntar, quem é esse nós? Quando ele diz nós, a quem ele se refere? E para isso nós podemos recordar 2 outros cânticos do servo. Capítulo 42, o primeiro cântico do servo, verso 6, que fala da missão do servo do Senhor, e diz assim: eu, o Senhor, chamei você em justiça, e o tomei pela mão, o guardei, e farei de você mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios. O povo aí é o povo de Israel, o povo de Judá. E os gentios, aqueles que não são de Israel, aqueles que não são judeus. Então aqui o servo vem para todo o povo de Deus, judeus e gentios que pertencem ao povo de Deus. Isso é repetido no segundo cântico do servo, no capítulo 49, verso 6. Capítulo 49, verso 6. Sim, ele diz: para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Novamente é enfatizada esta verdade, de que o servo do Senhor viria para trazer salvação para judeus e gentios que formam o povo de Deus. Então, o nós, ali do capítulo 53, versos 4 a 6, é o povo de Deus. Judeus e gentios que seguem o Senhor Jesus Cristo. O pensamento repetido vez após vez é que este sofrimento do servo do Senhor seria no lugar de outras pessoas. Seria um sofrimento substituindo outras pessoas para pagar o pecado de outras pessoas. E ele começa essa estrofe afirmando isso. Certamente, com certeza, esta é a mais pura verdade, é o que ele quer dizer. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades.
A palavra aqui, traduzida como enfermidades, ela indica, tanto na sua forma substantiva como na sua forma verbal, todo e qualquer tipo de sofrimento. A ideia é de sofrimento de maneira geral. Uma falta do bem-estar físico ou mental de alguém. Pode ser doenças físicas de causas variadas, causadas até por acidentes, mas também pode incluir angústias, aflições, tristezas, fraquezas. Então, a palavra traduzida enfermidade, na nossa língua, talvez indicasse apenas alguma doença que mexesse com o corpo. Mas na língua original não, é todo e qualquer tipo de sofrimento que venha causar a falta de bem-estar em alguma pessoa, seja físico ou mental. Um dos usos metafóricos da palavra, você vai ver lá no próprio livro de Isaías, no capítulo 1, no verso 5. Capítulo 1 de Isaías, verso 5. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. E claramente o contexto indica que coração enfermo aí não é que a pessoa precisasse de um transplante, que o seu coração estivesse com as veias ali entupidas, ou enfraquecido, trabalhando devagar. Não. A ideia aqui é espiritual. É o sofrimento que tem sido causado pelo pecado do povo, pela desobediência do povo. Então, coração enfermo, coração com enfermidade, fala da situação pecaminosa do povo, especialmente por causa do castigo de Deus, do juízo de Deus, como é mencionado nas primeiras frases do verso 5. Porque vocês insistem em ser castigados. E quando o profeta pergunta isso, ele quer dizer o quê? Que o povo estava muito bonzinho e pedindo para Deus mandar castigo, é isso que ele quer dizer? É que o povo estava o quê? Sendo teimoso, né? Hoje não se faz mais isso, mas quando se fazia, que um filho ficava teimando, já vi que você quer apanhar, né? Quer dizer, você está querendo o quê? Ser castigado, está aí teimando, está aí desobedecendo, está querendo apanhar. É mais ou menos o que Isaías está perguntando para o povo. Rapaz, vocês estão querendo apanhar? Por que vocês insistem tanto em ser castigado? Aí depois ele menciona, a cabeça está doente, o coração está enfermo. Então a ideia de enfermidade reflete castigo pelo pecado. Não estamos querendo dizer com isso que toda doença é castigo pelo pecado, mas que nesse contexto, lá de Isaías 1:5, e nesse aqui, enfermidade está se referindo ao sofrimento que vem em razão, em consequência do juízo de Deus por causa dos nossos pecados. Então diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, isso é, ele tomou sobre si o justo castigo de Deus por causa dos nossos pecados. Essa é a ideia. E aí ele vai usar uma outra palavra e as nossas dores levou sobre si. E essa palavra dor, ela tanto designa a dor que vem de um sofrimento físico, como a dor que vem de um enfado, a dor que vem, por exemplo, da opressão que o povo sofria no Egito, a dor que vem por causa do pecado, também é dito isso, a dor que vem por causa do juízo divino, Lamentações 1:12. Então, a ideia também é que as nossas dores levou sobre si, é que ele levou sobre ele todo o sofrimento que vem como resultado do juízo de Deus sobre o nosso pecado. Então ele está dizendo que o servo do Senhor, com certeza,
tomou para ele, tomou sobre si o resultado do juízo de Deus, ou o castigo de Deus, por causa dos nossos pecados. Aí na primeira diz, ele tomou sobre si. A palavra tomar literalmente é carregar. Ele carregou para ele o juízo de Deus como resultado do nosso pecado. Essa palavra vai ser novamente dita lá no versículo 12 do capítulo 53. Levou sobre si o pecado de muitos. Qual era a ideia de levar nesse sentido? Como foi que Jesus levou os nossos pecados, ou levou o castigo que os nossos pecados merecem? Quando Isaías falou isso, o povo de Israel, os que o ouviram e depois os que leram, tinham muita consciência disso, porque na literatura bíblica anterior já havia referência a isso. Veja, por exemplo, Levítico. Abra aí para o livro de Levítico. Terceiro livro na ordem canônica aí da Bíblia. Levítico capítulo 5. Verso 1 diz: se alguém pecar, porque sendo testemunha de um fato que viu ou ficou sabendo, não o quis revelar, mesmo sob ameaça de salvação, esta pessoa levará a sua iniquidade, levará o seu pecado. Agora, como é que alguém leva um pecado desse? Ela faz uma trouxa, bota nas costas, esse aqui é o meu pecado, e sai carregando, é isso? Não. Ou ela bota numa mala, põe na cabeça e sai carregando? O que esse versículo quer dizer? Olha, aí naquele contexto você viu ou soube de alguma coisa que afetava o povo de Deus, e mesmo sob maldição você não contou, você leva esse pecado em que sentido? Você leva a culpa. Você se tornou cúmplice. Então você também está levando a culpa. Você está carregando a culpa por esse pecado. Então a ideia de carregar pecado é carregar a culpa por aquele pecado. É você também se tornar culpado daquele pecado. Veja um outro exemplo ainda em Levítico, capítulo 10, verso 17. Nesse episódio, Moisés repreende Arão e seus filhos. Eles estavam iniciando o sacerdócio e eles deveriam comer o animal que havia sido sacrificado e assado pelo pecado, e eles não fizeram. Aí Moisés pergunta assim: por que vocês não comeram a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é. E o Senhor a deu a vocês para o quê? Levarem a iniquidade da congregação, para fazerem expiação por eles diante do Senhor. Deus está dizendo o seguinte para a casa de Arão, para os sacerdotes, Arão e seus filhos. Quando eu instituí a oferta pelo pecado, isso é quando alguém pecar, tem que trazer um animal e colocar a mão na cabeça dele, confessar o pecado, e esse animal é morto. Depois que ele é morto, sua carne é assada. E vocês, sacerdotes, é que tem que comer lá no santuário. Por quê? Porque eu escolhi vocês para levarem a iniquidade. Como é que se leva a iniquidade? Novamente, levar a culpa. E vocês vão fazer isso para expiação. A ideia é, vocês fizeram o sacrifício, vocês comem a carne do animal, vocês participam, e é como a culpa daquele pecado deixou de ser daquela pessoa e passou a ser desse animal, e agora de vocês, porque vocês participaram do sacrifício. Estão entendendo a lógica por trás do simbolismo? Aí você pode entender a ceia. Lembra que Jesus falou?
se você não comer da minha carne ou beber do meu sangue. Jesus estava falando literalmente, de na hora que ele morreu na cruz, ou sei lá, tirar um pedaço dele, comer, ou aparar um pouco. É disso que Jesus está falando? Não, Jesus está dizendo, participar do seu sacrifício pela fé, como os sacerdotes faziam. Então, eles comiam a carne daquele animal que era oferta pelo pecado, e ao fazer isso, a culpa era tirada e passada para o animal. E os sacerdotes participavam disso ao comer do animal simbolicamente. Então, o texto de Isaías está dizendo a mesma coisa, que o servo do Senhor vai levar a culpa que não era dele. E um outro exemplo, para mim é o mais claro, está em Levítico ainda 16, 22. Aqui está descrevendo o chamado dia da expiação, certo? Expiação, havia um dia no ano em que era feita a expiação, e aqui é dito então que eram trazidos 2 bodes, e um dos bodes era sorteado, o sumo sacerdote confessava os pecados do povo na cabeça daquele bode, aí aquele bode era morto, novamente era oferecido em holocausto, o sangue era parado, e o sacerdote então entrava no templo. O templo tinha 2 partes, uma parte que era o santo lugar, onde ficava a mesa dos pães, o candelabro, o altar de incenso, e uma outra parte que era dividida por 4 grossas cortinas, que eram chamados de o véu do tabernáculo, e lá dentro ficava a arca da lei, da aliança, uma tampa toda feita de ouro para cobrir esse baú, que era chamado de arca, com 2 querubins, que simbolizavam o trono de Deus. E naquele lugar, só se entrava uma vez por ano, que era exatamente no dia da expiação. E quem entrava era o sumo sacerdote. E ele só entrava com sangue. Lá fora, no altar de holocausto, o bode foi sacrificado. Ele aparava o sangue, caminhava, entrava ali, e ele entrava como representante, como substituto. Ele, na roupa dele, tinha uma estola, uma espécie de blusa, de capa de frente, com 12 pedras, que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Então ele entrava ali como representante daquelas 12 tribos, com o sangue. A ideia era a seguinte: olha, Senhor, eu e esse povo que eu represento aqui, nós pecamos. Nós merecemos a morte. Mas aqui, aí ele apresentava o sangue. Está a prova de que alguém já morreu em nosso lugar. E aí ele aspergia o sangue na tampa do propiciatório. E é como se Deus então dissesse: pronto, a minha lei exige que alguém morra pelo pecado. No caso de vocês, já aconteceu. O pecado de vocês foi perdoado. E aí ele voltava, e lembra que sobrou um bode, né? Traziam 2, fazia o sorteio, um era morto, aí ele voltava, confessava novamente os pecados do povo neste bode que ficou vivo, e alguém então pegava esse bode e ia levar lá para o deserto. Aí veja o que diz o verso 22. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Lembre, isso aqui são símbolos de uma verdade que seria realizada em Cristo. Mas a ideia é, quando o povo via, pronto, pegou o outro bode, tem uma pessoa encarregada, ela vai para longe e solta esse bode, a ideia é
as culpas pelos nossos pecados foram embora. Foram levadas, foram carregadas. Por estes pecados aí, Deus não nos castiga, mas porque alguém derramou sangue e alguém carregou essas culpas para longe. É esta a linguagem, volte lá para Isaías, que Isaías está usando. Ele carregou sobre ele as nossas enfermidades. Agora lembra da ideia da palavra enfermidade aqui, que é o juízo de Deus pelos nossos pecados. Jesus, tal como um bode expiatório, carregou isso. Ele tomou a carga, vai dizer na segunda, e as nossas dores levou sobre si, ele carregou as nossas dores. E esta expressão aí, levar sobre si, também tem a ideia de levar o castigo pelo pecado, que aparece lá em Lamentações 5:7. De uma pessoa levar o castigo que outra pessoa merece. O servo do Senhor sofreu, pagando pelos nossos pecados. Foi um sofrimento substitutivo. Ele nos substituiu. Quem merecia o sofrimento por causa dos nossos pecados éramos nós. A culpa era nossa. Mas quem pagou a culpa foi Ele. Ele levou a culpa, o juízo pelos nossos pecados. A segunda parte do verso 4 vai dizer o quê? Que foi assim que as pessoas entenderam o sofrimento do servo do Senhor? Foi assim? Não. Eles pensaram o quê? Que ele estava sofrendo porque Deus estava punindo, Deus estava batendo nele, Deus estava ferindo ele. E, ao verem isso, acharam que era pecado dele mesmo. Mas era Deus que estava ferindo ele? Sim. Mas pelos pecados dele? Não. E sim por causa dos nossos pecados. O sofrimento de Jesus foi em nosso lugar. Aquele sofrimento, quem deveria sofrer era eu e você, se fazemos parte do povo de Deus. Éramos nós. Ele sofreu em nosso lugar. Aqui nós estamos no centro do cristianismo. Se não entender isso, é difícil você ser cristão. Aqui é o centro do cristianismo. Se não entender isso, eu vou repetir. É difícil você ser cristão. Você merecia a condenação eterna por causa dos seus pecados. E Jesus sofreu essa condenação em seu lugar. Isso é o Evangelho. Jesus pagou, ficou com a culpa e o castigo do seu pecado. Ele pagou, ele penou. Foi um sofrimento que ele não merecia. Não foi por causa de pecado dele. Não foi nenhuma ruindade dele. Não foi nada que ele fez. Tudo foi por aquilo que nós, eu e você, o povo dele, fez. A segunda frase, o sofrimento, a primeira foi substitutivo, o segundo é que foi penal. Isso é, ele pagou uma pena. Ele pagou a pena que nós deveríamos pagar. E foi isso que trouxe a restauração com Deus. Veja aí. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões.
e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Novamente o versículo enfatiza: foi por nossa causa. Lembra que ele já disse isso 2 vezes no versículo 4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, isso é, o juízo de Deus pelos nossos pecados. Levou sobre si as nossas dores, as consequências do nosso pecado. Agora 2 vezes ele diz de novo: ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. A ideia aqui, ele sofreu aquela morte por causa que nós desobedecemos. Ele foi, em certo sentido, esmagado pela mão de Deus, porque nós somos rebeldes. A rebelião foi nossa, não dele. Ele sofreu na cruz, porque eu e você pecamos. Porque eu e você desobedecemos a Deus. Porque eu e você ultrapassamos os limites estabelecidos por Deus. Essa é a ideia da palavra transgressão. O que é transgredir? É ultrapassar o limite. Deus disse: você só pode ir até aqui. Não, mas eu vou até lá. Isso é um desafio a Deus, concorda? Deus disse: você não pode fazer isso. Eu faço. E eu vou provar que eu faço. E aí faz. O que é isso? Transgressão. A ideia de iniquidade é rebelião. Uma rebelião que entorta a vida. De levantar o punho contra Deus, Deus dizer: não é para... Pois eu faço. E aí a vida fica entorta, a vida fica sem jeito. Mas é dito, ele sofreu, ele foi traspassado, ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. Não foram os pecados dele. Aí vai dizer na segunda parte do versículo: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo da nossa paz, o castigo que era necessário para que tivéssemos paz com Deus. Então vamos raciocinar aqui. Deus é o nosso Criador. Por ser nosso Criador, Ele tem direito de mandar em nós? Tem? Claro, Ele criou. Deus é que nos supre de tudo, o ar que respiramos, a vida que temos, por ser o nosso supridor. Ele tem direito de mandar em nós? Tem? Tem, claro. Deus que criou todo esse mundo, quem é que tem o direito de dizer como devem ser as coisas nesse mundo? Quem é que tem o direito? É Ele. Imagine eu chegando na sua casa e começar: ei, rapaz, muda essa cadeira daqui para lá. Ei, essa televisão está no lugar errado. Mude para... Ei, você já imaginou que tem cabimento isso? Eu chegar na sua casa fazendo isso? Querendo mandar? Não tem. Agora é o que nós fazemos com Deus. Temos uma vida que não é nossa, é dele. Estamos num mundo que não é nosso, é dele. E queremos fazer o quê? Mandar no mundo dele e na vida que não é nossa, é dele. E isso atrai o seu juízo. A palavra de Deus vai dizer no livro de Ezequiel que a alma que pecar, essa morrerá. O que foi que ele disse para Adão lá em Gênesis? Que no dia que ele pecasse iria acontecer o quê? Morrer. E a morte veio. Ela não aconteceu ali imediatamente, mas a partir daquele dia, Adão começou a morrer. Começou a morrer. O que acontece conosco, não é isso? Hoje você morreu um pouco? Morreu? Morreu. Todos nós morremos um pouco, não é? Morremos. Não vamos mais viver as horas, às 17 horas e quase 30 minutos desse dia, elas já morreram para nós. Acabou. Não volta mais. Isso é resultado do pecado. Mas além dessa morte,
tem a morte eterna, a condenação eterna, a segunda morte, do que fala Apocalipse 20, o lago de fogo. E por que que tem essa condenação? Porque nós pecamos. E Deus é o juiz, e Ele estabeleceu essa sentença. Tem que pagar o castigo. E como é que a gente paga esse castigo? A gente. Como é que eu e você pagamos esse castigo? Indo para o inferno e ficando lá a eternidade toda. Pronto. Porque nunca vai terminar de pagar. Estão entendendo? Vai sofrer, 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 sofrer e nunca vai terminar de pagar. Era preciso que alguém pagasse em nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Agora, por que é que Jesus, com a morte na cruz, pôde pagar e eu e você não podemos? Primeiro, porque nós somos pecadores. Jesus não era. Mas tem uma segunda razão. Além de humano, Jesus era Deus. Ok? De modo que aquele sacrifício teve um peso eterno. Lembra, o castigo pelo pecado é eterno. Quem vai para o inferno vai ficar lá eternamente. Então tinha que ser um sofrimento de peso eterno. E quem é que pode fazer um sacrifício com sofrimento de peso eterno? Quem? Somente Deus, que é eterno. Somente Deus. Mas quem foi que pecou? Os seres humanos. E aí, Deus Filho, Deus, se torna ser humano, Deus, homem, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Foi pago. Deus agora não está mais irado com o seu povo. Ele foi propiciado, ele foi expiado. Essa é a ideia da expiação, com X, certo? Deus estava irado por causa do pecado. Aí o castigo foi pago, a penalidade foi paga. E agora? Aquela ira foi expiada, foi apaziguada. A restauração foi feita. Jesus pagou esse castigo. A sua morte foi penal. Foi pagando a pena em nosso lugar. E ele diz, e pelas suas pisaduras, isto é, feridas, contusões, o que aconteceu conosco? Fomos sarados. Que contraste. Ele ficou doente para que nós ficássemos sãos, saudáveis. A ideia aqui é no relacionamento com Deus. Ele pagou a pena para que nós tivéssemos agora um relacionamento saudável com Deus. Um relacionamento de paz com Deus. O castigo do pecado dele foi o preço da nossa salvação. E a doença dele foi a ferida dele, foi a nossa cura. O sacrifício dele foi expiatório, porque foi substitutivo. Mas também porque foi penal. Ele pagou a pena, o castigo que nós deveríamos pagar. Mas em terceiro lugar, este sofrimento foi realizado pelo próprio Deus. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Primeiro apresenta a nossa situação. Desgarrados como ovelhas. Cada um seguindo seu próprio caminho. Note bem, a ideia de todos e de cada um. Certo?
Cada um de nós fazendo o que a cabeça quer. Cada um de nós seguindo seus próprios desejos. Cada um de nós se afastando de Deus. Isso foi o que nós fizemos. Mas o que foi que ele fez? O Senhor fez o quê? Cair sobre ele. A ideia é se encontrar com Jesus, a nossa iniquidade. Aqui tem uma figura de Números 37, 19, que eu acho que ilustra o que Isaías está dizendo. Lá em Números, fala da figura do Redentor, que eu já tenho explicado aqui, porque aparece várias vezes em Isaías. O parente Redentor. Então, quando alguém matava um membro de uma outra família, naquela família tinha o chamado parente redentor. Ninguém poderia fazer justiça a não ser o parente redentor. E quando o parente redentor encontrava aquele assassino, ele tinha que fazer o quê? Justiça. É a mesma palavra que está sendo usada aqui. Que o Senhor fez Jesus se encontrar com os nossos pecados. Em outras palavras, o Senhor fez Jesus pagar pelos nossos pecados. Morrer pelos nossos pecados. Sofrer a justiça, a vingança que os nossos pecados merecem. Foi o próprio Senhor quem fez isto. Quando Caim pecou, ele disse para Deus em Gênesis 4:13, o meu pecado é tão grande que eu não posso carregar. Lembra disso? Caim disse, olha, o meu pecado é tão grande que eu não posso carregar. Mas não apenas Caim. Todos nós, o nosso pecado é tão grande que a gente não pode carregar. Aqueles que teimam em carregar sozinhos a culpa, não vão conseguir. Vão terminar no inferno. Mas o próprio Senhor providenciou um substituto que pagou a penalidade desse pecado. O sacrifício do servo foi expiatório. Ele nos substituiu. Ele pagou a penalidade. E foi o próprio Pai quem estabeleceu isso. Algumas conclusões aqui. Nossa situação, pecadores. Isso aqui deixa claro. Nós somos pecadores. Obstinados, teimosos, como ovelhas desviadas do caminho. É o que eu e você somos diante de Deus. Não vamos dourar a pílula, é isso. Somos pecadores. Segundo, pecado é coisa séria. Ele traz condenação eterna. Pecado é sério. Condena eternamente. Terceiro, nós não podemos carregar os nossos pecados. É fardo demais para a gente pagar. Mas quarto, a graça de Deus mandou Jesus para carregar para nós. Isso é o Evangelho. Se você não entende ou não crê nisso, você não pode se considerar cristão. Isso é o Evangelho. Você é pecador. Tem falhado com Deus. Tem desobedecido a Deus. Tem teimado com Deus. Esse pecado é sério. Seja ele de qual tipo for, é sério. Vai te levar para o inferno. É peso demais para você carregar. Mas a graça de Deus enviou Jesus, o servo do Senhor, que ali na cruz
Ele pegou o peso do teu pecado e colocou nas costas dele. Qualquer pessoa que entende isso e crê nisso, e entrega sua vida a Jesus confiando neste sacrifício, ela vai ter paz com Deus. Ela vai ficar curada da condenação. Ok? Deus não mais vai levar em conta os seus pecados. Foram pagos. Está pago. Pagos pelo Filho dele. Está pago. Está quitado. O Filho dele fez este pagamento. Eu creio que a maioria de vocês já ouviu a ilustração que eu gosto de dar a respeito disso. De um rei que fez leis muito boas para o seu povo. E durante muito tempo esse povo viveu muito bem, em harmonia, obedecendo essas leis. Mas um dia começou a faltar coisas ali, coisas começaram a desaparecer. E isso chegou aos ouvidos do rei. Aí o rei reuniu todo o seu povo e disse: olha, vocês sabem que eu fiz leis justas para nos guiar, para nos ajudar a viver em harmonia. Mas eu soube que tem alguém roubando. Eu quero falar para essa pessoa parar, porque se ela não parar, ela será castigada com 10 chibatadas. Mas aí as coisas continuaram sumindo. O rei fez uma segunda reunião e aumentou o castigo para 20 chibatadas. Mas as coisas continuaram sumindo. Ele fez uma terceira, uma quarta, e na quinta reunião ele aumentou a pena para 50 chibatadas. Aí alguém lá atrás disse: eu sei, quem é que está roubando? Pois diga. Não disseram, mas empurraram alguém para frente. E quando essa pessoa chegou na frente, ouviu um ó de surpresa. Uma senhora já de idade, já um tanto curvada pelos anos, que era a mãe do rei. O rei chamou o verdugo, falou para tirar o manto de cima da sua mãe e amarrar sua mãe no pantíbulo, com as costas para receber as chicotadas. Depois que o verdugo faz isso, o rei manda o verdugo ir pegar o chicote. Enquanto o verdugo vai pegar o chicote, o rei se levanta do trono, tira seu manto, abraça sua mãe e recebe as 50 chibatadas. Isso é sofrimento expiatório, sofrimento substitutivo penal. A pena foi paga? Foi? Foi paga. Não era 50 chibatadas? O verdugo deu as 50 chibatadas? Deu. A mãe do rei pagou? Quem pagou? O rei. É uma ilustração pequena diante do que aconteceu na cruz. As eternas chibatadas de Deus caíram sobre Jesus. E Ele estava nos abraçando e nos cobrindo, recebendo o castigo que nos traz a paz. Foi esse o preço da paz que Jesus pagou. Você tem essa paz? Você anuncia essa paz? Você é grato a Deus por essa paz? Você conhece pessoas que não têm essa paz e você não está nem aí para elas? Foi esse o preço da paz que Jesus dá. Desfrute dessa paz. Amém.